Olá, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Edinaldo Fraga e este é o programa Recapitulando, programa do Departamento de Ensino da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra Mansa. O nosso pastor-presidente, pastor Rinaldo Dias, e o pastor vice-presidente, pastor Rildo Ferreira de Moraes. Então vamos para mais um Recapitulando. De volta com o Recapitulando. Estaremos nesse dia recapitulando a lição desse domingo, a lição de número 6, do dia 8 de novembro de 2020, cujo tema da nossa lição, o título da nossa lição é A Importância do Cuidado com a Espiritualidade e as Emoções. O nosso texto áureo é: E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, o versículo 6. A nossa verdade aplicada diz assim: investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Os objetivos da nossa lição são 3, né? Diz assim: explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual. O segundo objetivo é analisar o desequilíbrio das emoções de Caim. E o terceiro objetivo é tratar da importância de se ter um ajuste emocional. O nosso texto de referência se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, o versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que diz assim a palavra: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? O motivo de oração dessa nossa lição é: oremos para o Senhor trazer à luz nossas emoções negativas. E o esboço da lição diz assim: a espiritualidade e emoções. Na primeira parte. A segunda parte, o segundo ponto da lição é a relação entre o espiritual e o emocional. E o terceiro ponto é a importância do ajuste emocional. Na nossa introdução, diz assim: a conexão entre as emoções e a espiritualidade é o tema desta lição. Apontará Caim como exemplo de uma conexão prejudicial. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo contribuem para vivenciarmos de forma saudável estas duas dimensões. Antes de nós entrarmos nos pontos da lição, nos tópicos da lição, eu quero falar com os irmãos sobre esse texto. É um texto muito conhecido, né? Gênesis capítulo 4, da onde fala sobre o nascimento de Caim. E nós observamos aqui que Caim e Abel foram os primeiros filhos, né, de Adão e Eva, que nasceram fora do jardim, depois da queda
do primeiro casal, né, dos nossos primeiros pais. E a palavra aqui está dizendo que assim que eles saíram, né, Adão conheceu a sua esposa, Eva, e ela deu à luz a um filho, que para ela foi um momento difícil, porque era o primeiro filho que ela, depois daquilo que Deus falou com ela, que ela teria, né, a sua gestação seria com dores. Mas ele, após aquele momento que ela não estava acostumada, aquele momento de dar à luz com dor, não era um costume para ela aquilo ali, o que aconteceu? Ela teve a alegria, o prazer de ter dado à luz a um filho, a um varão, e ela colocou o seu nome de Caim. E logo em seguida, passando mais um tempo, ela deu à luz ao seu segundo filho, Abel. Então nós encontramos aqui esse episódio onde a lição na parte 2 irá falar sobre esse momento em que eles tomaram por si próprio. É interessante observarmos aqui que a lição diz aqui que Caim ele é lavrador da terra. E Abel cuidava, né, de ovelhas. Era pastor de ovelhas. E quem tomou a decisão aqui, ou teve a intenção de oferecer sacrifício a Deus, foi o próprio Caim. Então aqui nós encontramos que ao oferecer, a palavra diz aqui que Deus, ele se atentou, ou deu atenção, reconheceu, se alegrou com a oferta de Abel. E recebeu não somente a oferta, mas também o próprio Abel. Mas para a oferta de Caim, ele ofereceu automaticamente o fruto da terra. Mas diz que Deus não atentou, Deus não se agradou. E Caim se irou muito. Então nós encontramos aqui nessa passagem exatamente o que a lição vai dizer sobre a questão da espiritualidade e das emoções, sobre o cuidado que nós precisamos ter com a espiritualidade. A espiritualidade ela vai nos levar exatamente a quê? É algo que o ser humano tem. Quando Deus criou, a intenção de Deus, o plano de Deus para o ser humano era que o ser humano vivesse em comunhão com Ele. Essa comunhão com Deus, essa busca por Deus, é a espiritualidade. O ser humano ele tem isso com ele precisa disso, porque foi criado assim. Só que o pecado, ele distorceu completamente o plano, aquilo que Deus tinha planejado para o ser humano. Então, a partir deste momento, a sua espiritualidade, ela ficou prejudicada. E também as suas emoções. Nós vamos observar aqui na lição, já entrando na primeira parte, diz assim, espiritualidade e emoções. O exercício de nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Ela deve ser exercitada de maneira saudável e tranquila. Ao criar as pessoas, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com Ele. Este relacionamento foi baseado na paz, harmonia e comunhão espiritual. Era um relacionamento santo. Mas com a entrada do pecado no relacionamento do ser humano com Deus, todas as dimensões do ser humano foram atingidas, como a espiritual e emocional, resultando em prejuízo quanto ao relacionamento com Deus e a saúde emocional. Então, como eu disse para os irmãos, exatamente isso. A espiritualidade e a emoção é coisa que Deus colocou no ser humano. Faz parte, né, daquilo que Deus tinha planejado. Mas, infelizmente, o pecado veio distorcer tudo isso. E nós encontramos que, através da espiritualidade, o homem ele se aproximava de Deus. Adão ele tinha comunhão com Deus todo dia, na viração do dia, né,
lá de tardezinho, Deus ia no jardim. E ali Adão tinha a oportunidade de ter a comunhão com Deus. Aquela alegria, não somente a espiritualidade dele era sadia, como também a emoção. Imagina a emoção que ele sentia do Criador, porque ele era o pai de Adão, era Deus, né? Então, ele se emocionava. Mas com o pecado, com a desobediência, houve algo que destruiu completamente essa comunhão. E aí a espiritualidade e a parte emocional, ela foi prejudicada com tudo isso. Então, no ponto 1, no tópico 1 da primeira parte, diz: áreas espiritual e emocional estão intimamente ligadas. Considerando que o ser humano é um ser integral, ou seja, um ser total, completo, espírito, alma e corpo, é importante estarmos atentos à necessidade de cuidado de todas as áreas, visando preservar, né, ou restaurar a saúde global do ser. Assim, o estado do ser humano, em suas diversas dimensões, afeta também os níveis de relacionamento vertical, ou seja, relacionamento com Deus, e o relacionamento horizontal, que é o relacionamento com o próximo. Então nós observamos que a espiritualidade e as emoções, elas andam junto, elas estão intimamente ligadas. Então, a parte espiritual, estando sadias, estando cuidada, as nossas emoções também serão sadias. Então é interessante notar que essas áreas sendo prejudicadas, também a nossa comunhão com Deus foi prejudicada e também com o nosso próximo. Que como diz aqui, essa dimensão, ela é o relacionamento, o nível de relacionamento é vertical. Ou seja, com Deus e horizontal com o ser humano, com o próximo. E é exatamente aí que a gente observa a dificuldade que nós temos. Então diz aqui, conforme pesquisa recente, atualmente a literatura psicológica vem enfatizando o tema da espiritualidade como estratégia de enfrentamento do fenômenos advindo da trajetória da vida nos contextos de saúde e doença dos indivíduos. Nós observamos que aqui na lição, ela fala sobre a dificuldade que a ciência sempre teve com relação à parte espiritual. Eles sempre, durante muito tempo, eles deixaram de lado isso. Eles quiseram provar coisas que não tinha como ser provadas se não for através da espiritualidade. Mas, atualmente, eles têm voltado a sua atenção mais para essa área, a área espiritual, porque eles estão entendendo que não existe outro meio de entender essa parte espiritual se não for através da religião, através da palavra de Deus, não existe outro meio. Então a ciência hoje em dia tem se aproximado mais, tem entendido, né, os psicólogos eles já estão mais voltados para isso, tem entendido que a palavra de Deus, ela é o remédio para as lutas, as dificuldades espirituais e também emocionais dos seres humanos. E no ponto 1, parte 2, diz assim, tópico 2, a importância de considerar a totalidade do ser humano. Na busca do desenvolvimento da totalidade do ser humano, é importante considerar todas as dimensões que o constituem. Durante muito tempo, a igreja não deu tanta ênfase quanto aos aspectos psicológicos do ser humano em sua análise das questões que envolviam as pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa estava acometida de transtorno, síndrome, trauma ou outra enfermidade da alma, era tratada como algo somente espiritual. E às vezes, até como possessão demoníaca. As coisas mudaram e a ciência colaborou para isso. Sabe-se hoje que as questões emocionais influenciam as pessoas mais do que se imagina. Então, isso aqui é algo que é verdade.
o comentarista aqui está dizendo algo importante. A igreja, durante muito tempo, ela tratou de assuntos que era da alma, era assunto assim, de uma enfermidade da alma, como se fosse algo espiritual. Tudo na época, há alguns anos atrás, era tratado como se fosse até mesmo uma possessão demoníaca. Tudo era algo que eles não entendiam isso. Mas com o passar do tempo, a ciência ajudou também nisso. Então, a igreja começou a trabalhar de uma forma mais clara com relação a isso. Entender que há algo que é espiritual e há algo que é emocional. Então, a pessoa precisa entender. Aqui no subsídio dessa parte aqui, diz aqui, as doenças da alma que interferem no corpo são chamadas doenças psicossomáticas. Isto é, doenças que vieram das emoções e estão afetando o físico. Desta forma, por que não dizer que as questões psicológicas também interferem na espiritualidade? É verdade. Há muitas doenças que ela tem a ver com emoções, coisas emocionais, e acaba afetando o físico. E muitas das vezes as pessoas não tinham condição de entender. Hoje, com toda crescimento, multiplicação da sabedoria, da ciência, ainda existem muitos casos que as pessoas têm dificuldade para entender. É importante a pessoa saber entender isso. Quando um problema é uma doença espiritual, que tem a ver com o espírito, tem a ver com algo que é para ser tratado de forma espiritual, e algo que é psicológico, emocional, aí precisa ser tratado desta forma. Se não, da mesma forma que considerar que tudo é espiritual pode fazer uma pessoa a se perder, porque a pessoa está sendo tratada de uma coisa que não é para ser tratado pelo médico, pelo psicólogo, e a pessoa acaba achando que isso aí é uma coisa espiritual, como acontecia antigamente. Mas também tem o lado que o psicológico, às vezes, também, ele interfere no espiritual. Há casos, sim, que precisa ser tratado de forma espiritual. Aí precisa de uma ajuda com um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha sabedoria e tenha a unção do Espírito Santo, que vai tratar dessa pessoa usando o quê? A palavra de Deus, a oração e a ajuda do Espírito Santo. Então diz que nós precisamos ter muita atenção com relação a isso. E é difícil, porque aqui ele está dizendo como equilibrar emoções e espiritualidade num mundo secularizado e distante de Deus como esse que nós vivemos. Aí diz, temos que refletir sobre isto e nos aprofundarmos em oração, conhecimento e ensino à igreja de Deus. Então o mundo que nós estamos vivendo, como está dizendo, é um mundo secularizado, ou seja, um mundo que abandonou a fé, abandonou a religião, abandonou a tradição. Não tem mais, eles não se preocupam mais com nada que tem a ver com Deus. Então, torna-se algo bastante difícil para poder equilibrar essa situação. Mas é importante a igreja se estar ligada e atento com isso. Ponto 1, parte do tópico 3. Diz aqui, fomos criados como seres únicos. Os seres humanos, diz aqui, os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Somos semelhantes uns aos outros, por sermos criatura de Deus. Possuímos sentimentos, aspirações, corpo, alma e espírito. Contudo, há diferenças de temperamento, personalidade, como lidamos com nossas emoções e sentimentos, como somos influenciados pelas experiências vivenciadas, entre outras. E é verdade, há muitas, nós somos, como semelhantes, nós somos iguais. Todo ser humano ele tem as mesmas semelhanças. Agora, se nós olharmos pela parte espiritual, nós vamos observar que há diferença de, como isso aqui, temperamento, personalidade. Cada uma pessoa é de um jeito. Às vezes, numa família tem diversos filhos, cada um é de um jeito, nenhum dos filhos são igual. E também assim como os seres humanos, ninguém são igual. Cada uma pessoa tem
a sua diferença. E é preciso a gente entender isso e saber lidar com as pessoas. Porque da mesma forma que há pessoas que é difícil a gente lidar com ele, também as pessoas pensam a mesma coisa da gente. É difícil. O ser humano, ele é assim. É um ser único. Né? É um ser único. Então, no finalzinho aqui, diz assim, da parte 1. A nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida e deve ser exercitada de maneira saudável e tranquila. Parte 2 da lição. Diz aqui, a relação entre o espiritual e o emocional. É exatamente aqui nessa parte que vai falar sobre Caim. Então diz aqui, diz assim, a partir de Gênesis 4, versículo 1 a 7, permita-me apresentar um personagem bíblico que demonstra claramente desequilíbrio em sua espiritualidade e seu emocional. Caim, filho primogênito de Adão e Eva, que infelizmente, apesar de ser o primeiro a apresentar uma oferta ao Senhor, demonstrou que não estava voltado para o Senhor com todo o seu ser. É muito importante isso aqui, irmãos. Caim, ele era, juntamente com seu irmão Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. E é interessante nós observarmos que os mesmos ensinamentos que Caim teve, Abel também teve. Tudo aquilo que Adão e Eva aprenderam no jardim, juntamente lá do tempo que eles estavam em comunhão com Deus, eles passaram isso. A gente não tem a dúvida que eles passaram para os seus filhos isso. E é interessante que quando Caim nasceu, Eva disse assim, alcancei do Senhor um varão. E quando se trata de Abel, simplesmente a palavra diz assim, e também teve Abel. E é interessante observarmos aqui que Caim, ele sentia que ele era importante. Ele começou a se sentir, muitas das vezes, melhor do que deveria. E não se preocupou com a sua espiritualidade. Não se preocupou. Como diz alguns hoje, eles se achavam. O que aconteceu com Lúcifer lá no passado, veio acontecer com ele. Ele começou a ficar orgulhoso. Né? E ele sentia, assim, que ele era, né, importante, que era o primeiro filho. E ouviu tudo aquilo, né, que a sua mãe falava, aquela alegria toda, aquela celebração toda. E isso mexeu com ele. Ele relaxou com a espiritualidade dele. E quando eles tomaram a decisão de fazer uma oferta ao Senhor, foi uma decisão dele. E o que ele fez? Buscou exatamente aquilo que era o que ele trabalhava, que era o fruto da terra. E o seu irmão fez a mesma coisa. Ele também ofereceu o quê? Aquilo que era o trabalho dele. O Caim ofereceu o fruto da terra, Abel ofereceu da ovelha, o primogênito da ovelha. Olha que coisa linda. Aí nós observamos a diferença, como diz aqui, o tópico primeiro aqui da parte 2, a diferença entre irmãos desde o início. Caim, filho mais velho de Adão e Eva, foi gerado após a queda, onde Eva experimentou pela primeira vez as dores de parto. Este fato já representou uma carga emocional muito grande, que foi superada pela alegria, como eu disse no princípio, e prazer do seu nascimento. A primeira expressão bíblica sobre Caim foi, alcancei do Senhor um varão. Ele teve um irmão mais novo, Abel, cuja profissão era pastor de ovelhas. Caim, contudo, foi lavrador. O texto bíblico afirma que os irmãos, depois de um tempo, vieram à presença do Senhor com uma oferta. Abel trouxe das premissas das ovelhas e Caim o fruto da terra. Interessante aqui, irmãos, era o interesse, o propósito. Caim, ele era desequilibrado espiritualmente, ele não se preocupava com nada disso. Ele achava que em fazer aquilo ali, e nós vamos encontrar na Bíblia, lá no capítulo 11 de Hebreus, que o sacrifício, a oferta de Abel, ela foi feita com justiça, com fé, ou seja, voltada para Deus. Isso nos chama atenção, irmãos. A nossa espiritualidade, ela tem que ser direcionada a Deus. Se a nossa espiritualidade estiver direcionada a Deus, de acordo com a palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer?
tudo aquilo que nós fizemos vai resultar em emoções alegres, emoções saradas, vai fazer bem para a gente. E nós observamos que, porque Deus não aceitou a oferta de Caim, ele se irou. E isso levou ele a ficar enfurecido, revoltado, né? Ele teve raiva do seu irmão, né? Ficou muito revoltado e acabou tirando a vida do seu próprio irmão, foi marcado como o primeiro homicida da história, né? E na parte 2 disso, o tópico 2, Caim demonstrou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. E como eu disse, ele acabou cometendo uma atitude difícil. É interessante que essa atitude dele, ele teve ciúme, ele teve inveja. E isso aí é diferente, irmãos, que o pastor Júlio César, lá da Assembleia de Deus de Bangu, ele fala algo interessante, que diz assim, que a sua inveja levou ele a mostrar a diferença de uma espiritualidade sadia. Por exemplo, ele teve inveja. A inveja leva a pessoa até aquele pensamento, por que ele e não eu? Isso acontece no meio da igreja. Muitas pessoas não aceitam. Se a pessoa canta bem, se a pessoa prega bem, ele fica lá, em vez de ele achar bom, glorificar Deus, a sua inveja é o mesmo sentimento, irmão, de Caim. Mesmo sentimento, ele fica com inveja do irmão, fica com raiva, aquilo fica na cabeça dele. Então, irmãos, isso é a diferença da graça. Porque a graça é o contrário. Se a inveja diz, por que ele e não eu? A graça diz, por que eu e não ele? Olha que diferença, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A graça ela nos faz entender que nós não somos merecedores, que nós temos que fazer o certo para ser recebido pelo Senhor, e aí sim, as coisas vão tudo dar certo de acordo com a vontade de Deus. E na terceira parte, irmãos, já no final aqui da lição, diz que a importância do ajuste emocional. Como a gente ajustar o nosso emocional? É como diz aqui, no primeiro tópico aqui, a alegria é um remédio poderoso. Cita aqui o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Alegrar, né, com júbilo, servir ao Senhor, apresentar Ele com cânticos. É isso daí o que a gente faz na igreja, mas tem que ser de coração, irmãos, baseado na palavra de Deus, com alegria. Não é ir para a igreja simplesmente por ir, por marcar presença ali, eu não tenho outro lugar para ir. Não, irmãos, a igreja, o templo é lugar de adoração. E quando nós adoramos o nome do Senhor, voltado com a nossa espiritualidade, voltada todo ao Senhor, o Espírito Santo, irmãos, ele muda a história. A nossa emoção, ela é sarada. E quantas vezes na igreja a gente ouve uma pregação, a gente chora, a gente ouve um hino que mexe com a nossa alma. Isso, irmãos, é emoção sarada. Porque a gente está voltado para o Senhor. Quantas pessoas vão para a igreja e saem pior do que entrou? Porque estão ali passando tempo, irmãos. Então aqui o Salmo 100 é a receita, é o remédio. Né? A gente buscar o Senhor com alegria. E o ponto, a parte 2 aqui, o tópico 2, o cuidado de si. Aqui fala de Timóteo, Paulo aconselhando Timóteo, cuida da saúde, né? Ele tinha um problema de estômago, Paulo aconselhou ele a cuidar da saúde, tomar um pouquinho mais de vinho para poder cuidar, né? E aí, irmãos, isso é importante, nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque um corpo que não está sendo sarado, irmão, não vai dar certo, não vai ter condições. E o finalzinho aqui diz que é preciso ser flexível. Isso aí é uma coisa importante também, para ter uma espiritualidade equilibrada, uma emoção equilibrada e saudável, precisamos ser flexível. Às vezes, tem coisa que não é para a gente fazer, tem coisa que é para alguém fazer. A gente tem que ser flexível e entender isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo aqui, diz, não há como separar nossas emoções do espiritual. Assim devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espiritual para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e equilíbrio. Deus abençoe os irmãos. Próximo domingo estaremos estudando a lição de número 7, onde será falada sobre o drama da depressão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.